Muito bem, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Gustavo Fregapani, trabalho na preparação em concursos em Direito e Legislação, vendo videoaulas pelo meu próprio site, gustavofregapani.com. Lá vocês vão encontrar cursos para diversos concursos que estão em andamento. E também tive um curso, na verdade um simulado que eu preparei sobre políticas públicas para o concurso do Grupo Hospitalar Conceição. Hoje, no dia 24 de junho, foi aplicada a prova para o cargo de nível médio. E na próxima semana teremos aplicação para os cargos de nível superior. Para ambos os cargos, o conteúdo de políticas públicas era o mesmo, tá? Então, a prova que foi aplicada hoje para os cargos de nível médio, que eu vou comentar agora com vocês, ela é muito importante como uma referência para quem vai fazer essa prova na semana que vem aí para cargos de nível superior aí do GHC, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, a prova não foi muito bem distribuída, porque o edital colocava vários conteúdos e nem todos foram cobrados, e alguns deles foram mais cobrados do que outros, né? Vamos lá então ver cada uma das questões. A primeira questão, ela é sobre ética. O edital ele não era claro se ele se referia a um código de ética dos servidores federais ou do próprio GHC. Na prática, o que ele fez? Ele copiou 4 assertivas do Código de Ética dos Servidores Públicos da União, dos Servidores Públicos Federais, tá? Que foi instituído pelo Decreto 1171 de 94. Tá? Então, quem vai fazer prova semana que vem, primeira dica. Estuda o Decreto 1171. Tá? Pessoal, questão bem fácil, porque ética é uma coisa fácil, é uma coisa simples, é uma coisa do nosso dia a dia. Basta ter uma razoabilidade, um bom senso, a gente sabe o que é ético e o que não é, né? Bom, vieram aqui então 4 assertivas e todas estavam corretas, tá? Dizia ali, ó, sobre a conduta do agente público. Cabe ao agente público, então, desempenhar a tempo atribuições do cargo, função ou emprego que é titular. Tá certo. Ser probo, ideia de honestidade. Tá certo, esse era o item 2. Item 3, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Também está correto. E ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletido de forma negativa em todo o sistema. Também está correto. Todas as 4 assertivas são cópias do decreto que traz o Código de Ética dos Servidores Federais. Tá? Essa questão 8, então, que é a primeira de políticas públicas da prova, o nosso gabarito para essa questão é letra E. Todas estão corretas. Tá? Vamos agora ver, então, a questão número 9. A questão 9, ela envolve os princípios da administração pública. Mais uma vez, o edital ele não foi claro. Ele simplesmente disse princípios da administração pública. Ele não disse de onde ele ia tirar as questões. Tá? Agora a gente já sabe qual é a fonte deles. A fonte é o Eli Lopes Meireles, que é um livro de direito administrativo que trata dos princípios da administração. Tá? Ele tratou de um dos princípios que também está no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Ele traz ali um conceito, tá, dizendo o administrador público está, em toda a sua atividade, sujeito aos mandamentos da lei e exigências do bem comum. Quem está sujeito à lei está sujeito à legalidade. Esse é o princípio da legalidade. Não podendo se afastar ou se desviar da lei, sob pena de praticar um ato inválido, que seria um ato ilegal, e também expor-se à responsabilidade. Pessoal, a resposta então era legalidade. Esse conceito denunciado é o princípio da legalidade, que está lá na letra B da questão 9. Tá? Vamos seguindo, questão número 10. De acordo com a Lei 8080, e a Lei 8080 foi a preferida da banca, porque tivemos mais de uma questão sobre a Lei 8080 e repetindo muitas vezes algumas disposições, tá? Para quem fez o meu simulado, algumas das assertivas aqui são idênticas às que eu coloquei lá no meu simulado sobre a Lei 8080, tá? Bem parecido mesmo essa parte. Tenho certeza que quem fez o simulado acertou na prova, como o próprio aluno que me mandou essa prova, que se saiu muito bem, inclusive. Pessoal, a primeira assertiva diz o seguinte, ó: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
essa afirmativa está certa, também estava no meu simulado, numa das questões que eu elaborei. E aqui, nessa questão, ela está certa, conforme o artigo 2º da Lei 8080. É cópia literal do artigo 2º, tá? A primeira está certa. A segunda assertiva. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso dos bens e serviços essenciais. Exatamente, também correta essa, conforme o artigo 3º, tá? Conforme o artigo 3º da Lei 8080. A terceira assertiva é a que está errada, porque ela diz ali que a iniciativa privada não poderia participar do SUS. E ela pode sim, né? Muitas vezes a gente vê isso na Constituição e na própria Lei 8080. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. A terceira afirmativa dizia que não. E isso está errado. Tá? O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8080 diz que pode sim a iniciativa privada participar de forma complementar do SUS, como de fato acontece. Não tem hospital público e posto de saúde capaz de atender toda a população. E aí o que acontece? Entidades privadas atendem pelo SUS e recebem repasses do SUS. Por isso, como nós vemos em muitas entidades aqui no nosso próprio município aqui de Porto Alegre. Tá? Muito bem. Então, a terceira assertiva está errada. As duas primeiras certas, a terceira errada. E a quarta assertiva também está certa, é cópia do artigo 8º da Lei 8080, que diz que as ações e serviços de saúde são executados pelo SUS diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Isso está certo, inclusive essa mesma frase caiu em outra questão dessa mesma prova. A banca, então, já mostrou um equívoco, né? Porque ela cobrou duas vezes a mesma coisa em questões diferentes. Isso não gera anulação, não tem nada de errado, só mostra que a banca não é boa, né? Porque uma banca boa não ia repetir em mais de uma questão na mesma prova a mesma frase, o mesmo artigo da lei. A banca fez isso, mas tudo bem. Sei que vocês acertaram. Letra C, então, a resposta, tá? Primeira e segunda certas, terceira errada e quarta certa. Letra C aqui na questão 10. Então, vamos colocar as próximas aqui. Bom, vamos para a questão 11 agora. A questão 11, o enunciado dela não disse, mas ela também é sobre a Lei 8080. Mais especificamente, ela se refere ao artigo 15 da Lei 8080, tá? Porque o artigo 15, ele diz quais são atribuições de todos os entes. Do governo federal pela União, de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios. No âmbito administrativo, essas 4 atribuições que estão aqui listadas na questão, elas estão listadas no artigo 15 da lei. Então, todas estão corretas. Bastava conhecer o artigo 15 da lei, tá? Letra A, então, é a resposta. Letra A, né? Letra A nessa questão 11 aqui, tá? Muito bem. Questão número 12 da prova. A questão 12 se refere à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, então, se tu entrar no site lá do Ministério da Saúde, tu vai encontrar essa carta e tu já vai encontrar as 6 diretrizes dela de cara. Antes mesmo de tu ver a íntegra da carta, tu já encontra essas 6 diretrizes. E a banca nem foi capaz de abrir a carta, ela cobrou essas 6 diretrizes que estão lá no título, tá? E essa questão foi muito mal feita, pessoal. Muito mal feita essa questão. Porque ela diz o seguinte, ó. Aqui tem 6 assertivas e eu quero que vocês marquem qual que não está conforme a carta. Aí ela copiou 5 idênticos, tá? Os itens 2 a 6 são idênticos à carta. E o item 1 tem uma pequena diferença. Só que essa pequena diferença ela é tão fraca que eu acredito que alguns candidatos na hora da prova não encontraram. Tá? Porque o que diz aqui na questão? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema público de saúde. Muito bem. E o que diz a carta? Que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. A banca colocou no singular o que é no plural. E ela traz isso como resposta.
Muito mal elaborada essa questão, tá? Muito mal elaborada, mas, analisando a Carta dos Direitos do Usuário, a única assertiva que não está de acordo é a 1. E aí é essa que tem que marcar, tá? Não gostei dessa questão, achei muito mal elaborada, mas se for ter alguma resposta, a resposta é a letra C. A 1, então, trocou pelo singular ali o que é no plural, tá? Não avalia nada de conhecimento isso. Questão mesmo para dificultar a vida do candidato, que não é adequado. Mas é isso, pessoal. Paciência, né? Questão 13. A questão 13, ela envolve a Portaria Interministerial 424, de 30 de dezembro de 2016. Essa portaria ela foi elaborada, esse dispositivo aqui que caiu na questão, ele foi elaborado principalmente em razão da Lei Federal 13.019. Porque a Lei Federal 13.019, ela diz que sempre que um recurso é repassado para uma entidade sem fins lucrativos, essa entidade vai ter que ser escolhida mediante um chamamento público. A própria Lei 13.019 diz que tem algumas exceções, alguns repasses que não vão ter que passar pelo chamamento público da Lei 13.019. E essa portaria repete isso. E a resposta correta aqui na questão 13 é a letra E. Tá? A letra E é a resposta correta aqui, que diz ali, ó, a realização prévia de chamamento público para celebração de convênio ou contrato sem fins lucrativos, então ela será necessária, salvo para transferências do Ministério da Saúde destinadas a serviços de saúde integrantes do SUS. Tá? É isso que está lá, letra E. É a resposta aqui na questão 13. Tá? Essa é a resposta correta. Isso é cópia do parágrafo 2º do artigo 8º lá da portaria. Tá? Muito bem. Questão 14. Temos ainda a 14 e a 15, salvo engano. É isso mesmo. Questão 14, ela vai trazer agora, de novo, vai tratar da Lei 8080. Porque ela fala aqui legislação orgânica da saúde no Brasil, né? E a principal lei é a 8080 e é ela que foi utilizada. Primeira frase da questão 14, a letra A, é cópia do artigo 8º que a gente já viu na outra questão. A mesma coisa que caiu na questão 11, se eu não me engano. Não, 11 não, a 10, né? Mesma coisa que caiu na questão 10, na última assertiva, é a letra A da questão 14, tá? É cópia do artigo 8º, tá certa essa primeira assertiva da questão 14. Aí nós temos na letra B da questão 14, que no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total de ações da saúde. A letra B também está certa, está no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 8080. Tá? Essa questão 14 também, quem fez nosso simulado viu algumas questões parecidas. Letra C. A letra C é a que está errada. E ela é a resposta. Tá? O enunciado pede para marcar qual que está errada. O que diz a letra C? As comissões intergestores bipartite e tripartite, que de fato existem, estão previstas na lei, são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Quanto aos aspectos operacionais, até aqui está certo. Qual é o erro do final? Fala do Ministério da Saúde. Não, do SUS. Pessoal, as comissões intergestores tripartite e bipartite vão envolver os municípios e os estados. E aí não é Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é só a União. Isso é do SUS. O SUS que é descentralizado e vai ter as comissões intergestores. Tá? Não o Ministério da Saúde. O SUS são coisas diferentes. O Ministério da Saúde é um órgão da União do Governo Federal. E o SUS ele tem abrangência em todas as esferas. Né? Então a letra C é a que está errada. Está em desacordo com o artigo 14 lá da Lei 8080. Letra C é a nossa resposta aqui na questão 14. Tá? E a questão 15, que é a última da nossa prova de hoje. A questão 15, então, ela traz 3 assertivas de VOF, verdadeiro ou falso, sobre qual? Sobre a portaria 2436 de 2017. Tá? Que trata, então, daquela Política Nacional de Atenção Básica.
E aí nós temos, então, primeira assertiva, da questão 15, né? A atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas que comprovem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Para aqui. Quando tu vai no posto de saúde de atendimento, tem que comprovar tua renda? Não, né? Por quê? Porque a saúde é para todos. A saúde não tem renda. A saúde é um direito de todos no Brasil. O SUS ele é universal. O Brasil é o maior país que tem um sistema de saúde integralmente público. Tá? Essa é uma característica boa do Brasil, do SUS, tá? Então isso tem que ser sempre lembrado. Jamais o atendimento de saúde vai estar condicionado à renda da pessoa. Tá? Por isso, essa primeira assertiva ela é falsa. É a todos, conforme o artigo 2º, parágrafo 2º dessa portaria. Tá? Primeira falsa, segunda assertiva. A Política Nacional de Atenção Básica tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Tá certo, tá? Isso está no começo do anexo. Essa portaria, ela tem os artigos principais e tem um anexo. No começo do anexo, primeiro parágrafo ali, no texto do anexo, está essa informação. E essa segunda assertiva, ela é verdadeira. E a terceira assertiva, a atenção básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção à saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Isso também é verdadeiro, isso está no artigo 2º, parágrafo 1º dessa portaria. Tá? Então aqui na questão 15, a letra A vai ser a nossa resposta correta. Então essa, pessoal, foi a prova que a banca aplicou hoje, dia 24 de junho, para o cargo de auxiliar administrativo aí do GHC. Semana que vem teremos uma nova prova. E não quer dizer que a banca vai cobrar as mesmas normas que cobrou hoje. Eu até acho que na próxima prova ela vai tentar trazer questões do que não foi abordado hoje. Porque a banca sabe que a gente está aqui corrigindo a prova hoje. Ela sabe que vocês estão se preparando para a prova da semana que vem. Então eu acho uma tendência que venham questões diferentes. O que não caiu hoje tende a ser cobrado na semana que vem. Mas também é importante vocês revisarem essas matérias que caíram hoje, que algumas vão cair de novo. Não as mesmas frases, não da mesma forma, mas alguma coisa pode cair bem parecido com o que caiu aqui, tá? Então é isso, pessoal. E quem não fez meu simulado ainda, fica o convite, tá? Acesse ali meu site, gustavofregapane.com. Lá tu vai encontrar nossos cursos, tá? Tem o simulado eu disponibilizo 40 questões que eu elaborei sobre conteúdos dessa matéria de políticas públicas, tá? E as questões, então, são disponibilizadas no arquivo PDF, vocês podem tentar resolver elas, e depois eu corrijo em vídeo, uma por uma das questões, indicando qual é a resposta, qual é o artigo, qual é o motivo, como a gente fez aqui hoje, na correção aqui da prova, tá? Quem fez a prova hoje, espero que tenha se saído bem, uma boa sorte, um grande abraço, e até a próxima.